Imagine voltar no tempo e testemunhar o momento em que a água foi transformada em vinho pela primeira vez. Essa cena, impregnada de mistério e simbolismo, atravessa as páginas da história e da mitologia, levantando uma questão intrigante. Quem realizou esse feito milagroso antes ou contemporaneamente ao relato bíblico de Jesus? Hoje, vamos explorar profundamente as origens dessa narrativa, mergulhando em tradições antigas, mitos e registros históricos. E fique atento, porque a revelação mais surpreendente será guardada para o final. Se você é apaixonado por história e gosta de desafiar conceitos tradicionais, inscreva-se agora no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você entende essa história milenar. E não se esqueça de comentar o versículo 11. É considerada o primeiro milagre de Jesus, marcando o início de seu ministério público. No entanto, a análise acadêmica histórico-crítica nos leva a examinar esse evento em um contexto mais amplo, revelando paralelos fascinantes em diversas culturas antigas. Esses relatos levantam questões importantes. Qual é a origem desse símbolo? Teria ele sido inspirado por mitos anteriores? Ou seria uma tradição compartilhada por diferentes povos ao longo da história? Na mitologia grega, encontramos Dioniso, o deus do vinho, das festas e da fertilidade. De acordo com as antigas narrativas, Dioniso possuía o poder de transformar a água em vinho durante celebrações, proporcionando alegria e êxtase aos participantes. Essa história está registrada em textos clássicos e foi interpretada por estudiosos como um símbolo de abundância e transformação espiritual. Dioniso não apenas representava a fertilidade agrícola, mas também simbolizava a libertação emocional e o renascimento, conceitos que curiosamente ecoam em tradições posteriores. Estudiosos como Mircea Eliade, renomado historiador das religiões, argumentam que os mitos de Dioniso e suas festas rituais destacam o uso simbólico do vinho como um elemento de conexão entre os deuses e a humanidade. Eliade sugere que o ato de transformar água em vinho reflete o desejo humano por transcendência e celebração. Nesse sentido, podemos perguntar: será que a história de Jesus em Caná também reflete um significado simbólico semelhante? Além de Dioniso, a mitologia romana apresenta Baco, sua contraparte, que compartilhava atributos semelhantes. Os romanos herdaram muitas tradições gregas, adaptando-as às suas crenças e práticas religiosas. Assim, o culto a Baco reforça a ideia de que o vinho possuía um papel central na espiritualidade e nas celebrações da vida e da fertilidade. Esses paralelos mitológicos levantam uma questão provocadora. Teria o relato bíblico sido influenciado por essas tradições anteriores? No campo da análise crítica, estudiosos como Rudolf Bultmann sugerem que os evangelhos foram escritos em um contexto cultural em que mitos e símbolos desempenhavam um papel fundamental na comunicação de verdades espirituais. Segundo Bultmann, a narrativa de Caná pode ter sido construída para transmitir um significado teológico profundo, usando símbolos reconhecíveis por culturas daquela época. Esse ponto de vista nos leva a refletir: seria o milagre em Caná uma ressignificação cristã de tradições mais antigas? E não para por aí. Avançando na linha do tempo, encontramos relatos na história antiga que envolvem figuras como Apolônio de Tiana, um filósofo grego do século I d.C. Segundo Flávio Filóstrato, em sua obra Vida de Apolônio de Tiana, ele teria realizado um feito semelhante ao transformar água em vinho durante um banquete. Filóstrato, embora escrevendo décadas após a morte de Apolônio, apresenta-o como um homem divino, comparável a Jesus em suas habilidades milagrosas e ensinamentos espirituais.
Esse paralelo histórico nos leva a refletir sobre como figuras contemporâneas a Jesus também foram associadas a feitos extraordinários, provocando questões sobre a autenticidade histórica e simbólica desses eventos. Outro exemplo intrigante é Pitágoras, o famoso matemático e filósofo do século VI a.C. Relatos antigos sugerem que Pitágoras teria realizado um milagre semelhante em um contexto de celebração, reforçando a presença desse tema em tradições filosóficas e religiosas anteriores ao cristianismo. Filósofos como Pitágoras muitas vezes eram vistos como detentores de conhecimentos ocultos, capazes de manipular os elementos da natureza como prova de sua sabedoria divina. Mas o que tudo isso significa? Estaríamos diante de um arquétipo universal que transcende culturas e religiões? Ou seria apenas coincidência que tantas figuras históricas e mitológicas compartilham essa capacidade de transformar água em vinho? Essas perguntas continuam a intrigar acadêmicos e estudiosos até hoje. Se você está gostando dessa análise, não se esqueça de deixar o seu comentário com a sua opinião. Qual dessas histórias mais chamou a sua atenção até agora? Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhe este vídeo com mais pessoas interessadas em descobrir os mistérios por trás dessas narrativas milenares. Mas ainda há mais a ser explorado. Nos próximos momentos, mergulharemos ainda mais fundo em outras tradições e revelaremos informações surpreendentes que podem mudar para sempre sua visão sobre esse tema. Continue conosco, porque a parte mais impactante está por vir. E se dissermos que os relatos sobre a transformação de água em vinho vão além da mitologia grega e romana? Prepare-se para explorar tradições ainda mais antigas e intrigantes, que revelam como essa ideia atravessou culturas e épocas, moldando crenças e práticas espirituais ao longo da história. À medida que avançamos, você verá como esse símbolo foi reinterpretado em diferentes contextos religiosos e filosóficos, levantando novas questões sobre sua origem e significado. Na mitologia egípcia, encontramos a deusa Ísis, uma das figuras mais reverenciadas do Egito Antigo. Ísis era conhecida por seus poderes de cura, transformação e renovação. De acordo com antigos textos egípcios, rituais em honra a Ísis frequentemente envolviam vinho, simbolizando o ciclo da vida, morte e renascimento. Alguns estudiosos sugerem que os sacerdotes egípcios realizavam rituais simbólicos em que a água era transformada em vinho como representação do poder divino e da fertilidade. Essa prática, embora envolta em mistério, demonstra como o vinho já era visto como uma substância sagrada muito antes do relato cristão de Caná. Autores como Jan Assmann, especialista em história religiosa do Egito Antigo, argumentam que os rituais egípcios influenciaram diversas tradições posteriores, incluindo as judaicas e cristãs. Assmann destaca como símbolos relacionados ao vinho e à transformação eram centrais em cerimônias religiosas, sugerindo uma possível continuidade simbólica entre o Egito Antigo e os textos bíblicos. Essa conexão levanta a questão: teria o relato do milagre em Caná sido moldado por influências egípcias? Avançando para o subcontinente indiano, encontramos a figura de Krishna, uma divindade central no hinduísmo. Krishna, assim como Dioniso e Ísis, é frequentemente associado à alegria, fertilidade e amor divino. Em textos como o Bhagavata Purana, há relatos de Krishna realizando milagres que envolvem abundância e transformação, incluindo referências simbólicas ao vinho e ao néctar celestial. Para os seguidores de Krishna, essas histórias representam a capacidade divina de satisfazer as necessidades humanas e transformar a realidade por meio da graça e do poder espiritual. Pesquisadores como Wendy Doniger
renomada especialista em religiões comparadas, observam que as narrativas hindus compartilham elementos simbólicos semelhantes aos encontrados nas tradições judaico-cristãs. Doniger argumenta que mitos como os de Krishna podem ter exercido uma influência indireta sobre as ideias religiosas do Oriente Próximo, especialmente durante períodos de troca cultural e comercial. Essas conexões nos levam a refletir sobre como os símbolos universais, como o vinho, podem ter servido como pontes entre diferentes tradições espirituais. Voltando à tradição judaica, é impossível ignorar o papel central do vinho nas celebrações religiosas. No Antigo Testamento, o vinho é frequentemente usado como símbolo de bênção e prosperidade. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, oferece pão e vinho a Abraão, destacando o uso ritualístico dessas substâncias. Já no livro de Amós, capítulo 9, versículo 14, encontramos promessas de abundância representadas por vinhas frutíferas e vinho transbordante. Essa presença simbólica do vinho na tradição judaica pode ter servido de base para o relato do milagre de Jesus. Acadêmicos como John Dominic Crossan, especialista em estudos do Novo Testamento, defendem que o episódio em Caná foi projetado para reinterpretar tradições judaicas em um contexto cristão emergente. Crossan sugere que o vinho, nesse contexto, simboliza não apenas abundância material, mas também a chegada do reino de Deus e a renovação espiritual promovida por Jesus. Mas o que tudo isso significa para nós hoje? Estaríamos diante de um padrão simbólico universal que atravessa culturas e crenças? Ou essas semelhanças revelam uma influência direta entre tradições antigas e os relatos bíblicos? Essas questões continuam a desafiar estudiosos e crentes, incentivando-nos a olhar além da superfície das narrativas religiosas. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões sobre essas conexões surpreendentes. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e ative o sininho para continuar explorando esses mistérios conosco. E lembre-se, as revelações mais impactantes ainda estão por vir. Nos próximos minutos, investigaremos como esses símbolos se transformaram ao longo dos séculos e revelaremos o significado mais profundo por trás do milagre de transformar água em vinho. Fique conosco, porque o mais surpreendente está prestes a ser revelado. Agora que exploramos as conexões entre diferentes tradições mitológicas e religiosas, vamos nos aprofundar ainda mais na análise crítica desse simbolismo e examinar como ele evoluiu ao longo da história. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode desafiar tudo o que você já ouviu sobre o milagre de transformar água em vinho. A transformação de elementos, como água em vinho, aparece repetidamente em contextos simbólicos. Mas por que o vinho? Desde os tempos mais remotos, o vinho era considerado um símbolo de vida, celebração e transcendência. Em culturas antigas, ele também representava o sangue e a conexão direta com o divino. No relato bíblico, essa transformação não é apenas um milagre físico, ela carrega um significado espiritual profundo. No entanto, ao compararmos com tradições mais antigas, torna-se impossível ignorar as semelhanças simbólicas. Um exemplo fascinante é encontrado nos mistérios dionisíacos, rituais dedicados a Dioniso, onde o vinho simbolizava a comunhão com o divino. Os participantes acreditavam que, ao beber o vinho, estavam ingerindo a essência do próprio Deus, um conceito que ecoa na prática cristã da Eucaristia, onde o vinho representa o sangue de Cristo. Ernest Renan, historiador do século XIX e autor de A Vida de Jesus, argumenta que os evangelhos foram profundamente influenciados por símbolos e práticas do mundo greco-romano. Renan sugere que o cristianismo reinterpretou esses elementos para criar uma nova narrativa espiritual adaptada à sua mensagem.
Além disso, estudiosos como Bart Ehrman apontam que os evangelhos foram escritos décadas após os eventos descritos em um período de intensa troca cultural. Ehrman enfatiza que os autores dos evangelhos podem ter utilizado símbolos familiares ao público da época para transmitir suas ideias teológicas. Isso nos leva a refletir: o milagre em Caná foi um evento literal ou uma poderosa metáfora construída para comunicar uma mensagem espiritual? Outra pista interessante vem do contexto literário dos evangelhos. Muitos acadêmicos argumentam que os relatos de milagres em textos religiosos serviam como instrumentos para estabelecer autoridade e legitimidade. No caso de Jesus, transformar água em vinho logo no início de seu ministério poderia simbolizar sua capacidade de inaugurar uma nova era espiritual. Rudolf Bultmann, um dos principais teólogos do século XX, descreve esse evento como um mito desmitologizado, ou seja, uma narrativa simbólica criada para expressar verdades espirituais e não para ser interpretada literalmente. Mas não podemos ignorar a importância desse símbolo na tradição judaica. No Antigo Testamento, o vinho aparece frequentemente como um sinal de bênção divina. Em Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 5, o vinho é oferecido como parte de um convite à sabedoria, representando o banquete espiritual disponível para aqueles que buscam a verdade. Essa associação positiva com o vinho foi reinterpretada nos evangelhos, onde Jesus transforma a substância em um ato de celebração, mas também de renovação espiritual. Curiosamente, a arqueologia também oferece insights sobre o uso simbólico do vinho. Escavações em locais como Canaã revelaram jarros antigos usados para armazenar vinho, indicando que a prática de beber vinho em celebrações já era comum séculos antes da era cristã. Isso reforça a ideia de que o vinho já possuía um significado cultural e espiritual consolidado, o que pode ter inspirado a narrativa bíblica. Mas, e quanto à possibilidade de milagres reais? É aqui que entramos no campo da fé versus a interpretação acadêmica. Para muitos crentes, o relato de Caná é uma demonstração literal do poder divino de Jesus. Já para os estudiosos, ele representa uma história construída para transmitir ensinamentos teológicos. Seja como for, o impacto dessa narrativa continua a ecoar, provocando debates e reflexões até os dias de hoje. E você, acredita que o milagre foi um evento sobrenatural ou uma metáfora cuidadosamente elaborada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber como você interpreta essas conexões entre mitos antigos e tradições bíblicas. Se você está achando esse conteúdo intrigante, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes para continuar recebendo vídeos como este. Deixe seu like e compartilhe com quem também gosta de explorar esses mistérios históricos e espirituais. Mas não vá embora ainda. Estamos prestes a revelar a análise mais profunda sobre o verdadeiro significado desse milagre e como ele pode impactar a sua compreensão sobre espiritualidade e história. Fique conosco, porque o melhor ainda está por vir. Agora que já examinamos as conexões entre culturas antigas, tradições religiosas e interpretações simbólicas, é hora de mergulharmos ainda mais fundo no impacto e no significado desse milagre no contexto histórico e espiritual. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar a maneira como você vê não apenas o milagre de Caná, mas toda a simbologia que envolve o vinho e a água na história da humanidade. Para entender o peso desse episódio, precisamos considerar o cenário social e cultural da época em que os evangelhos foram escritos. O vinho, na cultura judaica, não era apenas uma bebida, mas um elemento central em rituais religiosos, celebrações e até em práticas proféticas.
No livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6, o profeta descreve um banquete divino preparado pelo Senhor, onde vinho refinado é servido como símbolo de restauração e alegria. Esse contexto ressalta como o vinho estava profundamente associado à bênção divina e ao futuro messiânico esperado pelo povo judeu. Agora, olhemos para o relato de Jesus em Caná. O evento ocorre em um casamento, uma celebração de união e renovação, temas que ecoam no simbolismo do vinho em outras culturas, como vimos anteriormente. Mas o que torna esse milagre tão marcante é o fato de ele ser realizado com discrição. Jesus não faz um espetáculo público. Em vez disso, apenas os servos e seus discípulos testemunham o ato. Isso levou estudiosos como Raymond E. Brown, especialista em estudos do Novo Testamento, a interpretar esse milagre como um sinal messiânico projetado para revelar de forma simbólica a identidade de Jesus aos seus seguidores mais próximos. Brown argumenta que a transformação da água em vinho representa o cumprimento das promessas divinas do Antigo Testamento, marcando o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Mas será que essa interpretação esgota o significado do milagre? Ou há camadas mais profundas a serem descobertas? Se analisarmos o contexto histórico mais amplo, encontramos indícios de que o uso simbólico do vinho em narrativas espirituais pode ter sido adaptado para reforçar mensagens específicas. Por exemplo, estudiosos como Geza Vermes destacam que o judaísmo do Segundo Templo foi altamente influenciado pelas culturas helenística e romana, o que poderia explicar a presença de elementos simbólicos semelhantes aos mitos de Dioniso e Baco no cristianismo primitivo. Isso não significa que o relato bíblico seja mera cópia, mas sim que ele foi moldado por um ambiente cultural onde esses símbolos já eram familiares. A análise crítica também levanta questões sobre a presença de figuras, como Maria, no relato. Por que ela aparece pedindo a Jesus para intervir? E por que ele responde de forma aparentemente distante antes de realizar o milagre? Essas perguntas sugerem que o episódio foi cuidadosamente estruturado para transmitir mensagens teológicas e sociais específicas. Por exemplo, Elizabeth Schussler Fiorenza, teóloga feminista, argumenta que Maria representa aqui a intercessão pela humanidade, desempenhando um papel ativo na mediação entre o divino e o humano. Essa perspectiva adiciona mais uma camada de interpretação ao texto. Mas talvez a questão mais intrigante seja: por que água? Por que não outro elemento? A água, na tradição judaica, está associada à purificação e à renovação espiritual. No contexto do milagre, a água usada para o ritual de purificação é transformada em vinho, sugerindo uma mudança simbólica de um sistema antigo para uma nova revelação espiritual. Segundo Rudolf Bultmann, esse ato simboliza a transição do judaísmo para o cristianismo, marcando o início de uma nova era espiritual, liderada por Jesus. E o que isso significa para nós hoje? Esse milagre continua a ser interpretado como um chamado para a transformação, não apenas física, mas espiritual. Ele nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre como podemos transformar o ordinário em algo extraordinário. E talvez seja por isso que essa narrativa permaneceu tão poderosa ao longo dos séculos. Ela não apenas ecoa temas universais encontrados em outras tradições, mas também ressoa com nossas próprias aspirações por renovação e abundância. Mas antes de concluirmos, ainda há mais um ponto crucial a ser explorado. O milagre em Caná não termina apenas com a transformação da água em vinho. Ele termina com uma afirmação de fé. Os discípulos de Jesus, ao presenciarem o milagre, acreditam nele. Esse detalhe sugere que o evento não foi apenas sobre o vinho em si, mas sobre a revelação
da identidade de Jesus como aquele que inaugura um novo tempo. E você, como interpreta esse milagre? Acredita que ele foi um ato literal ou um símbolo cuidadosamente construído para transmitir verdades espirituais? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Queremos saber como essa análise crítica ressoa com você. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que você é alguém que valoriza o conhecimento profundo e a análise crítica. Então, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com amigos que também gostam de explorar esses mistérios. E lembre-se de conferir os próximos vídeos recomendados na tela final, porque continuaremos desvendando outros relatos surpreendentes e simbólicos da história bíblica e além.